Os benefícios do cérebro bilíngue são vários, principalmente quando a criança começa a aprender mais jovem. Algumas pesquisas, alguns estudiosos falam que a criança que aprende 2 línguas simultaneamente, ela fica mais criativa, ela fica multitarefas, que é uma das competências muito importantes para as profissões do futuro e de hoje em dia também, né? E a criança que aprende 2 línguas desde pequenininha, ela tem grandes vantagens em termos de criatividade, da questão da multitarefa, da agilidade do raciocínio e também dela poder aprender uma língua, outra língua, terceira língua, quarta língua, porque uma língua ajuda a outra. Você vê que, por exemplo, crianças que moram na Europa, às vezes elas começam de pequenininha já falando 3, 4, 5 línguas, com a maior facilidade. Há um momento em que algumas palavras, algum vocabulário de uma língua pode vir para outra, mas à medida que ela vai crescendo e ficando mais fluente em todas as línguas, ela vai separando. Existe, que a gente chama um princípio de referência linguística, quer dizer, quando ela tem, por exemplo, o pai que digamos, fala português, a mãe fala inglês e na escola ela aprende, digamos, francês. O que acontece? Ela sabe que com o pai ela deve se dirigir sempre em português, porque a referência dele é a língua portuguesa. Com a mãe ela vai falar inglês e na escola com as professoras e os amiguinhos ela vai estar falando a língua da escola, no caso do exemplo que eu dei, o francês. Então ela tem inúmeras vantagens, inclusive do desenvolvimento do cérebro, porque ela é exposta a conteúdos diferentes nas determinadas situações das línguas diferentes. Então, o que acontece? A criança se beneficia disso. O adulto, o aluno mais velho, após a alfabetização, ele também pode se tornar bilíngue de uma maneira um pouquinho diferente daquela criança que aprende antes do processo de alfabetização. Mas ela também se torna bilíngue, ele pode adquirir um nível de proficiência na língua elevado, dependendo da quantidade, né, de estudo que ele faça naquela língua nova. E aí o que acontece? E isso ele se beneficia porque ele também fica mais rápido, ele também fica mais acelerado, ele consegue ter acesso a literaturas diferentes e conteúdos diferentes, então ele vai ver o mundo de um jeito diferente. Eu costumo dizer que aprender uma nova língua é como se você adquirisse mais um par de olhos para ver o mundo de um jeito diferente. Então você consegue ver coisas com o olhar da cultura daquele idioma também que você está aprendendo. Então você respeita um pouco mais a situação, as pessoas, você consegue discernir, né, o que na questão cultural, né, o que é questão cultural e o que é questão de falta de educação, por exemplo, ou não. E aí a gente vai fazendo essas adequações. São todas vantagens que a pessoa vai adquirindo a partir do conhecimento que ela vai tendo de proficiência em várias línguas ou em uma nova língua diferente. Nós aprendemos na escola, né, e aprendemos ao longo da nossa vida que a gente tem 5 sentidos. E esses sentidos, eles mudam a maneira como a gente se comunica, né, no mundo. Então, isso afeta a nossa preferência cerebral também, né, como que a gente aprende os conteúdos escolares. Então, eu tenho 5 sentidos, que são visão, olfato, o paladar, a audição e o tato. E isso faz com que a gente se comunique e entenda o mundo, né, através desses sentidos. Nos ambientes escolares, a gente trabalha com principalmente 3 sentidos, que é a visão, que é o canal visual que a gente usa para aprender e ver as coisas. O auditivo, que tem aquele aluno que ele prefere ouvir mais do que anotar, do que escrever. E o tato, que é o movimento que a gente chama o sinestésico, que é aquele aluno que gosta de aprender fazendo, colocando a mão na massa e tudo mais. A partir do momento que você identifica no seu aluno, ou no seu filho, ou em você mesmo, que canal você usa para melhor aprender, então o que acontece? Com isso você pode canalizar algumas técnicas e estratégias para você fixar melhor os conteúdos. Por exemplo, eu uso o canal visual. Eu descobri que esse é um canal que eu uso mais para aprender. Então eu uso cores coloridas na hora que eu estou escrevendo, faço muitas anotações e isso me ajuda a fixar os conteúdos. A gente tem algumas dicas para outros conteúdos que a gente pode trabalhar também com o canal auditivo. O aluno que usa mais o auditivo,
ele gosta muito de trabalhar conversando com outro colega, lendo em voz alta, debatendo, isso é muito importante. E o aluno que usa o canal sinestésico, que é do movimento do toque, ele precisa experimentar, usar as mãos, experienciar, fazer e usar o movimento para aprender. Então, os professores, levando isso em mente, precisam preparar aulas que contemplem esses 3 canais, porque numa sala de aula você vai ter aluno mais auditivo, mais visual e mais sinestésico.